Alô, leoninos, tudo bem? Aqui é Vivi Aureli. Vamos fazer uma leitura geral e atemporal. Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Ok? Vamos lá, então. Eu tô usando esse tarô que eu acho muito bonito. Ele, na verdade, a proposta dele... Ele tem algumas cartas a mais, em primeiro lugar, e a proposta dele é falar sobre ancestrais. Eu comprei um outro livro... que tem uma certa parceria, eu achei até que fosse a mesma autora, mas não é, né? Depois eu conferi, então eu errei nos outros vídeos, porque na minha cabeça era a mesma autora. Até mostro aqui pra vocês, depois eu vou falar sobre ele, tá? O livro que vem nele, eu achei que viesse mais coisas, né? Que viesse falando sobre constelação, mas não veio, tá? Depois eu comprei este livro também, ok? Esse aqui traz um pouquinho mais, certo? Mas aí ele explica aqui sobre a ancestralidade, ela usa um tarô comum mesmo, né? Não tem uma carta específica, tá? Mas eu trouxe para quem tem curiosidade, esse tarô é lindo, o livro que vem dentro dele é um livro super simples, então eu esperava mais, né? Porque a proposta, a ideia é super bacana, mas eu achei que o desenvolvimento dela ficou um pouco pobre. Mas as cartas em si são lindas, tá? Quem quiser comprar, tá no link da descrição, você me ajuda, tá? Não tá tão caro pela qualidade dele, ok? Vem numa caixa e tal, então você tem que contar isso também, tá? Vamos lá, então. Leão, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit. Leoninos. Seis de espadas. A torre. Nossa, gente, tá rolando aqui. Bom, também não vamos ser clichês, né? A torre, muitas vezes, é a gente saindo aqui de uma situação... às vezes a gente se protege. Então, a torre, óbvio que no tarô, ela tem um aspecto da ruptura, da gente, de se quebrar ilusões, né? Da gente perceber, né, a realidade como ela é. E aí aqui, entre outras coisas, né, de que às vezes a gente não tem poder, né, que o poder de Deus é que destrói, às vezes não, por mais que a torre represente também um aspecto de poder, a gente às vezes pensa que tem poder sobre uma situação, e eu não tô dizendo aqui de uma maneira negativa, tá, às vezes a gente não tem, tá, às vezes a gente fala assim, eu vou trazer esse problema pra mim porque eu vou resolver, às vezes a gente não tem capacidade, tá, e às vezes é interessante a gente, né, ter essa humildade de falar, olha, não consigo resolver isso, ou pedir ajuda, né, ou falar para a pessoa que você não consegue, porque eu sinto que aqui tem uma situação, pode ser nesse sentido, tá, a torre pode ter muitas vertentes. A ideia é que o 6 de espadas que vem antes, ele traz uma questão, tava melhor antes, né, ele traz uma mudança, uma vontade de sair de uma situação, né, e seguir aqui um outro caminho, ter algum tipo de ruptura. Pode ser também que você está querendo ter uma ruptura com algo ou com alguém. 5 de ouros. 2 de paus. Dez de ouros. E o valete de paus. Olha. O único arcano maior é a carta da torre, tá? Eu já fiz 2 leituras hoje e elas foram bem tranquilas. A de Leão, ela não que não esteja, né? Mas a gente tem 2 cartas. Tem uma carta que traz uma mudança radical, uma vontade de mudar, e a torre na sequência, então me dá a impressão de que sim, é uma ruptura. Eu só não sei se essa ruptura aqui é Leão que tá tomando essa decisão ou tá sendo pego de surpresa, né, por esta situação, tá? E aí isso representa aqui algum tipo de perda, tá? Material, gente. O 5 de ouros pode representar não só questões financeiras. O 5 de ouros é a ausência ali do elemento terra, tá? Então, essa ausência pode ser, eu fico sem tempo, eu tenho algum problema de saúde, ou não precisa ser isso, pode, né? Tô trazendo algumas opções. Pode ser que aqui tenha uma ruptura que, claro, pode deixar você sem energia, né? Então pode te afetar aqui,
né? Alguma coisa, vamos supor, você tá fazendo um tratamento, tá? De saúde. Aí você, por algum motivo, às vezes acontece muito, né? Um remédio não tá fazendo bem. Aí de repente você para pra você tomar essa decisão, e eu vejo muita gente fazendo isso. E aí você pode ter algum problema. Então presta atenção quando você fizer a ruptura, tá? O 5 de ouros pode representar uma dificuldade financeira ou um gasto que você não estava esperando, tá? Então, o 5 de ouros não precisa ser só uma perda, né? Vamos supor, você tem uma programação, tem alguma coisa que acontece que você vai ter que resolver, você não estava no script, né? Então, isso pode representar para você, né, uma retirada que você não estava esperando, ok? Mas a verdade é que, apesar de haver, sim, claro, um certo drama ali na primeira linha, porque a torre, apesar dela trazer, né, o 16 da torre, esse tarô é legal porque aquilo que eu sempre fiz, ele traz resumidinho aqui já, né? As cartas relacionadas, né? A torre, que é o 16, ela tá ligada todos os 7, né? Todos os 7 dos arcanos menores, ó. Né? E também aqui ao número 7, que é a carta do carro. Aqui pode ser que era necessário um direcionamento e você achou que pudesse segurar aqui uma situação, mas não dava para segurar aqui uma situação. E agora essa situação, tipo, vai ter que ser desestruturada alguma coisa, tá? Isso traz algum tipo de contratempo material, tempo, fica sem tempo, você tem que dar tempo para alguém, ou pode ser saúde, ou mesmo, né, um gasto que você não está esperando. A vantagem de tudo isso, né, porque às vezes a gente nunca vê vantagem na torre, mas aparentemente você realmente precisava de uma mudança, e a partir do momento que essa torre cai, ela provavelmente podia estar tapando aqui a sua visão das possibilidades, né? E aí é interessante que a partir do momento que essa estrutura acaba, que no primeiro momento, sim, eu sinto que aqui tem um desconforto de alguma natureza, as oportunidades começam a aparecer. E aí sim, o 10 de ouros. Pode ser que for uma questão de trabalho. Você está insistindo muito em alguma coisa. E a hora que aqui você realmente tiver um não definitivo, né? Ou alguma coisa você não tem mais acesso e tal, isso vai representar para você sente como um prejuízo. Pô, eu, por exemplo, o que é o 5 de ouros? Vou investir anos nesse projeto, eu vou largar de lado, né? Então isso no primeiro momento pode ter essa perspectiva, só precisam ficarem apavorados, né? Não é assim, seu 5 de ouros, todo mundo... O 5 de ouros tem muitos aspectos, né? E ele tem muitos níveis desses aspectos. Então, o que acontece? A hora que você, de repente, não tem... Tiraram de você, aliás, o universo tá falando, ó, chega, né, Leão? Para de pensar desse jeito, porque isso tá errado. A única coisa é que às vezes quando a torre vem, se ela é o raio ali, né, de Deus chegando... Pode ser que às vezes a gente é que nem uns tapas na cara que a gente leva, né? A gente fica meio atordoado no primeiro momento. Mas a ideia é que na segunda fase do processo, vamos dizer assim, é como se essa torre estivesse na frente, né? Da sua visão e você não pudesse ver as múltiplas possibilidades, né? Eu sempre falo personalidade, gente. Eu não sei, tem algum problema, psicólogos. Aqui as múltiplas possibilidades, né? Que se apresentam ainda à sua frente, que você não estava conseguindo ver, ok? Porque você tinha uma coisa só ali, talvez seu pensamento estivesse muito direcionado para algo. Se for um relacionamento, você quer pensando muito de um jeito, provavelmente esse seu jeito não está levando não só o resultado para você, como o resultado como um todo, né? Não sei que resultado é esse que você quer em termos de relacionamento, mas a ideia é que tem essa ruptura, e a partir daí, se for família... essa tentativa sua aqui, que você vinha fazendo, você tem que exatamente fazer o contrário do que você vem fazendo. Quando você fizer o contrário, aparentemente, não só você une uma família, né, ou você tem essa estrutura, essa estabilidade familiar novamente, como a prosperidade como um todo chega. Dá a impressão, Leão, que você estava seguindo por um caminho, pode ser que ele funcionou durante um tempo, né? Mas a ideia é que o 5 fala de uma necessidade de mudar estruturas, né, de mudar, às vezes até as regras estabelecidas, tá? Então, eu preciso fazer uma movimentação que a partir daí eu começo a ver as várias possibilidades, de certa forma as portas da abundância começam a se abrir, né? Então eu começo a ter o resultado que antes eu não estava tendo e realmente coisas novas, né? Chegam aqui para sua vida. Então o Valete de Paus são projetos novos, são relacionamentos novos, oportunidades novas num mesmo relacionamento, reinícios, projetos de trabalho novos, né?
Então, se você está trabalhando num lugar que você quer mudar, provavelmente está muito favorável, porque o 16 da torre é também o 7 do carro. A questão que aqui não é exatamente aquela mudança, eu mudei quando eu já tinha outro emprego. Às vezes pode ser que você não aguenta mais, ou até você pode ser mandado embora, né? Não estou dizendo que vai ser amanhã, mas seria interessante. Por quê? Você pensar sobre isso, porque de certa forma, com o 6 de espadas, eu quero uma mudança. Só que a gente fala assim pro universo, muda, 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 e o universo, bom, deixa eu ver minhas possibilidades. O único jeito, então, de mudar a vida de leão é só tirando o leão de lá, né? Às vezes acontece isso, tá? Ou você pega um dia de fúria aí, e fala tchau e benção, entende? E sai sem rescisão, sem ter aquelas vantagens, né? Se você for mandado embora, e aí você fica meio... Não sinto se você fica na rua da amargura, mas você dá um passo grande, sim, que te consome talvez uma parte de repente, dos seus recursos. Mas a verdade é que na sequência, tá? Aparece possibilidades, né? E muito melhores de verdade. Tá? Eu acho que você estava preso numa circunstância, num projeto, num trabalho. Vivi, mas eu não vou sair do trabalho. Então, você vai mudar completamente a sua forma de agir aqui, ou de trabalhar, ou de abordar o seu trabalho, porque do jeito que estava ruim. Ponto final, tá? Então, pode ser que você mude completamente a sua forma de trabalhar. Isso vai ser maravilhoso, tá? Então, eu falo para vocês, não é confortável, porque poderia ter a torre com uma carta bem positiva na sequência, certo? Se eu tenho uma carta bem positiva na sequência, eu fiz essa torre, eu dei graças a Deus, até soltei fogos de artifício. Eu sinto que vocês têm uma resistência aqui a fazer essa mudança, por isso que a torre chega e vocês têm a sensação dos 5 de ouros. Tá? Pode ser também que alguns se sintam perdidos, né? Vocês percam aqui algum acesso a algum tipo de grupo, por exemplo. Tá? O 5 de ouros, quando a gente pode estar em exílio, por exemplo, tá? Então, você queria, por exemplo, participar muito de um grupo, estava lá, fazer parte de um grupo, acontece muito isso, né? As pessoas às vezes querem fazer parte de um grupo, gente, sei lá, quando a gente quer fazer muito parte de um grupo, a gente às vezes pode se sujeitar, o que não é muito típico de leão, a algumas coisas, né? Sabe, eu sou assim, não sei, tem gente que acha que eu sou arrogante, eu devo ser, e não tô nem aí, né? Meu nó do norte eu descobri que é leão, né? Então eu entendo perfeitamente os leoninos. É o seguinte, ó, você me quer, não me quer, dane-se, sabe? Eu sei o meu valor, quem me quer, quem me tem de verdade vai ter o meu melhor, quem não tem vai receber aquilo que eu quero mostrar e não faço questão nenhuma, né? Só que o leão tem um problema, né? Às vezes o leão quer reconhecimento, né? Porque o leonino, a leonina tem essa personalidade de liderança, mas tem um aspecto da vaidade, né? Então o único tendão de Aquiles de leão é a vaidade, ok? Se você controlar a sua vaidade, provavelmente você não cai em nenhum tipo de armadilha, tá? Então pode ser que você queria muito fazer parte de um grupo ou de alguma coisa, no final das contas você se vê restrita para esse grupo, vai chegar coisa muito melhor, cá entre nós aqui, tá? Então, chuta mesmo, tá? Então chuta que isso daí não... Eu não posso falar um termo que uma prima minha que é de Umbanda usava, ela usava esse termo, e ela cresceu na Umbanda, né? O pai dela é pai de santo, então, mas não posso falar, porque as pessoas se ofendem, né? Mas ela usava, ela é de Umbanda, entende? Então assim, eu vou contar. Não vou falar o que é. Bom, mas chuta, entende? Porque não tava valendo esse esforço aqui, tá? Porque às vezes a gente tá fazendo a nossa parte, mas o outro lado não tá fazendo. Ou só tá fazendo, ou dando o mínimo deles, enquanto você tá útil, né? Entende? Então você pode muito mais aqui, provavelmente, com outro grupo. Isso também pode estar relacionado também à sua vida particular, pessoal, não é? Então, às vezes pode não estar relacionado a dinheiro, mas se sentir integrado, né? Integrada aí. Porque no primeiro momento vocês se sentem meio tipo, nossa, e agora, né? Você investiu muito aqui em um grupo, eu tô sozinho, né? Então, a gente tem que sempre tomar cuidado com grupos, né? Claro que há grupos super coesos e há grupos que são por ilusão, ok? Que tá essa torre aqui. Então, obviamente, não pode pôr todo mundo no mesmo saco, mas aqui tem que tomar um cuidado. Tem alguma coisa que vocês entraram que não estava trazendo o resultado que você queria, de repente o bem-estar, às vezes a gente não está por questões financeiras, né? Eu estou num grupo por bem-estar. Sabe aquela gente, não, sim, vem, você é de casa, você é da família, aí na prática você vê que você não é da família,
Ah, e aí alguma coisa tá acontecendo aqui, você vai falar, caramba, nunca fui da família mesmo, né? Se é que eu fiz parte algum dia desse grupo, né? Não sei nem que papel era o meu aqui, tá? Mas isso vai ser uma libertação, tá bom? Queridos, essa foi, olha, foi rápida a leitura no final das contas. Às vezes, com 6 cartas assim, a leitura, dependendo das cartas, elas são complicadas. Ali no comecinho seu complicado, mas dá para entender perfeitamente o desdobramento, tá? Então não tem muito chabu aqui. Então tá bem claro que vocês estão saindo de uma situação, não é muito confortável no primeiro momento, mas na sequência parece que um mundo assim de possibilidades se abre para vocês. E eu sinto que aquilo que você tanto procurou, você vai encontrar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até mais.